Fala, gente, meu nome é Rodrigo Alessander, eu sou fundador aqui da Knife Media, né? E a gente está fazendo hoje aqui um briefing para uma história que se chama Fake, né? E hoje a gente está iniciando o dia aqui, né? E a princípio essa história que se chama Fake, eu seria o personagem principal, tá? Só que como eu tô na direção, eu simplesmente decidi refazer a história e eu sou um dos personagens, eu vou participar, né? E a camisa, essa aqui não vai ter essa camisa de baixo, né? A camisa do personagem é essa, né? O cabelo dele é grande, e principalmente eu deixei esse cabelo crescer pra fazer o personagem. E essa história, ela tem aí... Eu escrevi a primeira versão dela em 2018, só para vocês verem como que tem o tempo de maturação das coisas, né? Então, se você quer aí fazer alguma coisa e quer fazer rápido, ela não vai sair legal, porque você tem que ter esse tempo de maturação da sua história, né? Se você não tiver esse tempo de maturação, a sua história ela vai sair uma história assim, vamos dizer, sem pesquisa, sem muitas coisas que você não vai ter assim uma percepção de como mudar ela. Então você tem que... Eu vou fazendo as coisas aqui, eu vou falando, tá? Então você tem que ter esse tempo de maturação, tá? Para poder deixar a história ela um tanto redonda, né? Redonda que eu digo ela de uma forma que vai conectar aquele tipo de pessoa que você quer, tá? Porque algumas pessoas elas vão simplesmente olhar para sua história e falar, não, parece com aquilo ali, parece com aquilo ali. Quando você tem esse tempo de pesquisa, você tem um tempo de olhar todos os tipos de história naquela categoria, naquele estilo, tá? Então, todas as coisas que você cria, na verdade, você tem que ter esse tempo para poder fazer essa pesquisa, tá? Então, o personagem que eu vou fazer vai ser um personagem secundário, tá? E a história, basicamente, ela conta a história de pessoas que fazem perfis fakes na internet, tá? E esses perfis fakes, eles, na maioria das vezes, as pessoas elas usam para quê? Para poder conversar ali com alguém que não quer conversar com ela, ou então ela não quer se expor. Então, essas pessoas elas usam esses perfis fakes, né? Então a gente faz filme aqui desde 2016, né? Eu fazia vídeos assim esporádicos antes de 2016, mas o primeiro filme que a gente fez aqui na Knife Media foi em 2016, que foi o filme Inesperada, né? Esse filme Inesperada, ele foi um convite de uma aluna lá de uma escola chamada Rolando, lá de Santa Maria da Vitória, na Bahia, né? Que a gente mora aqui em São Félix, né? A gente tem sede da Knife Media aqui em São Félix. E nesse período eu estava fazendo o quê? Eu estava cursando lá na UFOB teatro, né? Um curso livre de teatro que foi ministrado pelo professor Ricardo. Então eu simplesmente aceitei, cara, porque eu achei a história, ela era uma história verídica, né? Uma história verídica. Então eu já me interessei de poder pegar essa história e transformar ela em algo muito melhor do que ela tinha apresentado, né? Ela tinha apresentado ali como seria a história, ali tinha alguns textos e eu acabei ali tendo a liberdade de pegar essa história e modificar essa história, né? Então, por isso que eu me interessei bastante em fazer esse filme em 2016. Eu entrei nesse curso de teatro lá na UFOB, principalmente para poder fazer dublagens, né? Não era um curso de dublagem, mas eu tinha o pensamento que se eu fosse ator, eu poderia ter a técnica para poder atuar e fazer uma dublagem muito melhor. Como não tinha curso de dublagem aqui
em Santa Maria, em São Félix, onde a gente está, onde a gente mora. Então, esse curso de teatro aí, ele foi muito importante para mim. Então, eu também tinha a intenção de ser diretor. Então, como sendo outra ideia que eu tinha se eu fosse ator, eu poderia saber quais eram as dificuldades dos atores e, consequentemente, eu saberia como seria dirigir os atores, né? Então, essa ideia, ela veio muito disso, né? Então, a gente foi passando o tempo e a gente fez esse filme, que ele seria para um festival lá em Salvador, né? Que se chama, acho que é Proec, não sei, né? E acabou que o filme ele não pôde ser, eu não sei se ele foi exibido, né? Disseram que sim, mas que o filme que foi escolhido foi o filme outro filme lá de outro aluno, porque disseram que eu já era um profissional, né? Apesar de eu estar fazendo o meu primeiro filme, que um dos atores lá, o Cleodi, já era um ator profissional, né? Apesar de eu acho que, não sei se foi o primeiro filme dele que ele fez. Então as pessoas criaram toda uma coisa, porque o filme saiu assim, bom, né? Pra eles. Pra mim, ele, até hoje eu olho para o filme, assisto o filme, eu acho um filme muito bom. Claro, tem alguns defeitos, principalmente na parte de áudio, né? Que naquela época a gente não tinha tantos recursos. Também na parte de iluminação não ficou tão legal como deveria, né? Se tivesse tido esse tempo de maturação de filme. E o filme ele foi feito, praticamente o filme todo, em mais ou menos 7 dias, um pouco mais, entendeu? Contando com a edição, cara. Às vezes eu olho isso lá atrás e falo, cara, isso aí é alguma coisa de sorte. Não é uma coisa que você vai conseguir pegar uma história e vai aí dizer que você vai conseguir fazer esse filme em uma semana. Com os métodos que a gente tem hoje, com a experiência que eu tenho, talvez eu consiga fazer e ter essa percepção, sabe? Mas naquela época eu fiz mais sob pressão mesmo, que a aluna lá, a Franciele, ela estava colocando uma pressão, dizendo que precisava desse filme, blá 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 blá, que os professores já queriam um filme, e a gente fez esse filme rapidamente. Então, o que acontece, cara? Foi muito bom, foi uma experiência muito boa nesse primeiro filme, tá? Então vamos voltar a falar aqui do filme que a gente está produzindo aí, que é o Fake, né? Esse filme de 2018, que eu comecei a escrever lá em 2018, que era a minha ideia inicial, né? Que eu seria o personagem principal, né? E que seria um filme assim, meio que um terror psicológico, né? E hoje ainda a gente tem um meio que ainda está desenvolvendo esse filme, e uma coisa que eu mudei muito foi de não querer mais ser o personagem principal. Eu sou um dos personagens que aparecem no filme, tá? Sou um dos personagens que aparecem no filme. A minha função hoje no filme é somente de direção e desse personagem aqui do Fake, que ele vai aparecer no filme, né? De certa forma ele vai aparecer no filme, né? Então, o personagem ele tem óculos. Antes, na época, quando eu deixei meu cabelo crescer, eu queria que ele tinha um cabelo liso, né? E o cabelo primeiro era curto, depois o cabelo começou a crescer mais. Não, vou deixar o cabelo maior e tal, entendeu? Que é aquele cara que não sai, não corta o cabelo. Não que todas as pessoas que não cortem o cabelo seja esse estereotipo porque é muito antissocial, não. Nesse arqueotipo que eu queria colocar no personagem, era simplesmente esse tipo de personagem que eu queria, né? Então, é isso, cara. A gente tá trabalhando nesse arqueotipo. Eu vou ver aqui se eu consigo pegar aqui
umas fotos, né, do fake para mostrar para vocês a diferença aí dos personagens, do que era, né, e do que se tornou agora, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar os personagens aqui. Então, acho que eu coloquei todos nessa pasta aqui e eu vou mostrar para vocês. Eu acho que vai dar para ter uma ideia do que o personagem era no início de 2018 e o que ele se transformou e o que ele é hoje, que a gente tá pensando que ele seja, né? Eu vou mudar a câmera aqui. Esse aqui é a primeira versão do personagem. Deixa eu abrir a tela. Tá, inclusive essa mesma camisa, né? E aí ele com óculos, né? Esse era o primeiro, o cabelo dele era curto, né? Era quando eu tava começando em 2018, deixar o cabelo crescer, né? Queria que o cabelo dele fosse partido e tal, e que a gola fosse bem aqui. Ainda eu quero meio que deixar essa camisa, ela uma camisa só, assim, vermelha, né? E depois do que o personagem se tornou, né? Eu queria que o personagem depois fosse assim, né? Aí já com estética mais sombria, com um cabelo mais liso, né? E é isso, cara. Então, deixa eu voltar pra cá, né? E hoje eu tô pensando em deixar o personagem com o cabelo mais cacheado, né? Eu deixei o cabelo mais cacheado pra poder fazer esse personagem. E essa ideia, ela vai crescendo. Quando você pega uma ideia que vai desenvolvendo, vai vendo assim algumas coisas, vai anotando. Então eu tenho muitas anotações desse filme desde 2018, 2019, 2020, 2021. Tenho que 4 anos, cara, que era pra mim fazer esse filme e até hoje a gente ainda não fez, né? E eu deixei esse cabelo crescer principalmente pra fazer esse filme, tá? Então é isso, cara. Você, quando vai fazer alguma coisa, você tem que ter esse pré-planejamento, né? Que é a pré-produção, de planejar e ver como é que viabiliza esse projeto. E depois você vai, quando conseguir essa viabilização de fazer o filme, ou fazer o que seja animação, jogo, seja o que for, você vai pegar esses recursos e vai ir atrás das pessoas para poder fazer esse filme. Depois nós temos aí a produção, que é quando a gente faz esse filme, realmente a gente está produzindo ali, a gente está filmando, a gente está ali dirigindo os atores, a gente tem ali o equipamento, tem tudo. E depois a gente tem, dentro dessa produção, a gente tem que pensar na pós, né? Porque aí você vai ter outro trabalho e vai transformar o filme de outra forma, porque na produção você faz uma coisa, talvez chega na pós-produção você transforme o filme, né? E consiga colocar algo a mais nesse filme. Então, muito obrigado para quem assistiu, né? Ou para quem está assistindo aí essa live que a gente está fazendo aqui agora. E a gente estava falando aqui do filme Fake, que ele foi escrito, a primeira ideia lá em 2018, e a gente hoje em 2021 a gente pensa em idealizar ele, a gente está buscando recursos e formas para poder viabilizar esse filme. Se você vê isso aí e quiser entrar em contato com a gente e quiser ajudar, a gente está aberto, tá? Então, muito obrigado a vocês. Eu só tenho a agradecer para todas as pessoas que deram ajuda de alguma forma ou que querem dar uma ajuda, né? É isso, cara. Então, muito obrigado. Valeu.